Você acredita que para Deus comer carne de porco é o mesmo que comer carne de rato? Não fique nervoso, não fique irritado com o que eu estou dizendo, porque eu vou lhe provar isso à luz da Bíblia. E neste vídeo eu também quero lhe dar razões, não apenas bíblicas, mas também científicas, para você deixar de lado a carne de porco, para que a carne de porco não faça parte de sua dieta. Eu estou gravando esse vídeo porque um outro vídeo que eu fiz, intitulado Comer Carne de Porco Irrita Deus, já passou aos 100 mil views, né, no YouTube. E milhares de pessoas viram no Facebook. Então, em comemoração a esse vídeo, que foi com base em Isaías 65, 13 e 4, eu também estou gravando este vídeo. Eu quero mostrar para você que, para Deus, comer carne de porco é a mesma coisa que comer carne de rato. Eu vou ler para você o texto e vou lhe explicar. Esse texto está em Isaías, capítulo 66, verso 17. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora, e o texto é muito claro em dizer que Deus considera o comer carne de porco a mesma coisa que comer carne de rato. Por quê? Porque tanto o porco quanto o rato fazem parte da classe de alimentos que a Bíblia considera alimentos imundos. Quando você lê Levítico capítulo 11, você aprende que, mesmo que Deus tenha liberado o alimento cárneo após o pecado e numa condição emergencial como a do dilúvio, Deus não liberou o uso de todas as carnes. E para Deus, de uma forma didática, poder alcançar ao ser humano e ensinar que nem todas as carnes são apropriadas para a alimentação, Deus, em Levítico capítulo 11 e em Deuteronômio capítulo 14, fez uma distinção entre animais puros e impuros. Na verdade, essa distinção já havia sido feita antes. Em Gênesis 7, verso 2, Deus já fez essa distinção, mostrando que esta lei dietética nunca foi apenas para o povo de Israel. Deus já deu esta lei dietética, Deus já tinha feito essa distinção entre carnes puras e impuras nos dias de Noé, como lemos em Gênesis 7, verso 2. Agora, eu queria mostrar para você aqui Levítico, capítulo 11, um verso apenas, você pode ler outros depois. Por que Deus considera o porco como uma carne imunda? Não apenas o porco, como também os seus derivados. Você vai ver que não é por acaso que Deus compara a carne de porco à carne de rato. Não diga também que Isaías foi escrito só para o povo de Israel, porque isso não tem lógica. Mesmo que existam profecias aplicadas só a Israel, há muita coisa de ordem, por exemplo, moral, espiritual, dietética, que se aplica às pessoas de todas as épocas. Se Deus fica chateado com o comer carne de porco por parte do povo de Israel, por que ele não ficaria hoje também? Qual é a diferença? Mas Jesus morreu na cruz. Não. Jesus não morreu na cruz para purificar porcos. Jesus morreu na cruz para purificar pecadores. Então, não coloque na cruz de Cristo uma função que ela não tem. Né? A morte de Cristo na cruz não tem a função de tornar carnes imundas e limpas. Né? O propósito da cruz é purificar pecadores, não purificar porcos. E se desde o início do mundo, desde antes da teocracia, né, israelita, a carne de porco já era considerada imunda, Deus já tinha feito a distinção entre animais puros e impuros, em Gênesis 7:2, é óbvio que isso é um princípio de ordem universal. Não é? Agora, em em Levítico 11, percebemos o porquê que a carne de porco não deve ser comida de acordo com o ensinamento bíblico. Levítico capítulo 11, vou ler para você aqui o versículo 7 e também o versículo 8, que diz assim: o porco
embora tenha os cascos divididos, não rumina. E, portanto, também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver. São impuros para vocês. Por quê? A questão não é apenas de ordem cerimonial. Né? A questão envolve também um aspecto dietético. Mas antes, deixa eu fazer aqui tranquilizar você. Mesmo que em Isaías 66, dia 17, Deus diga que ele fica irritado, não é, com pessoas que eram idólatras, comiam carne de porco, não é, e que comiam carne de rato, isso não significa que Deus vai deixar de amar você por aquilo que você come. Por favor, não pense assim. O amor de Deus pelo ser humano é o amor ágape. O amor ágape no grego se refere a um amor incondicional. Deus não depende daquilo que você faz para lhe amar. Okay? Agora, é importante que você, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer agradar a Deus mais do que ao seu estômago, você precisa entender que quando você coloca para dentro do seu organismo alimentos ou substâncias impróprias, você está entristecendo a Deus. Porque de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. E sendo o Espírito Santo um hóspede extremamente honrado, pois é Deus, nós precisamos manter esta casa em ordem para recebermos o Espírito Santo. Então Deus se irrita com a rebeldia humana, com os prejuízos que as carnes imundas fazem ao organismo humano. Deus não deixa de amar você. Ele quer ajudar você a ter qualidade de vida e a você viver dentro dos princípios dele, mesmo que a cultura predominante diga que comer carne de porco não tem nada a ver, que o porco é limpinho e tudo mais. Vamos fazer aqui uma análise. Em Levítico 11, 7 e 8 diz que o porco não deve ser comido, porque o animal para ser puro, em relação, me refiro aos quadrúpedes, eles têm que ter duas características, não é? Os cascos divididos em dois, não é? E ruminar. O porco tem os cascos divididos e não rumina. O que isso tem a ver, Leandro, para o porco ser um animal puro ou impuro? Tem tudo a ver. O animal, não é, que não rumina, normalmente a alimentação dele é onívora, não é, ou carnívora. Ou seja, quando ele tem esse tipo de alimentação, o porco ou qualquer outro animal, ele é o lixeiro ambulante. Esse tipo de animal, como o porco e também os frutos do mar, como o camarão, são animais onívoros que comem de tudo. Né? Comem fezes, comem cadáveres, ou seja, o índice de contaminação desses lixeiros da natureza é um índice muito grande. Já os animais que têm as unhas fendidas e ruminam, me refiro agora aos quadrúpedes, né, são animais normalmente herbívoros, tá? E que têm um sistema digestivo complexo, capaz de eliminar toxinas. O estômago dos animais que ruminam e dos que não ruminam também é bem diferente. E aqui é um ponto interessante para você entender por que Deus não quer que comamos a carne de porco por ele não ruminar. Tá? Normalmente, os animais que ruminam têm o estômago dividido em 4 bolsas ou compartimentos que servem como câmaras de fermentação para os vegetais ingeridos. Então, são 4 bolsas ou compartimentos, não é? Para fermentar, para trabalhar naquele processo digestivo. Já os animais, como o porco, que não ruminam, eles têm apenas uma bolsa no estômago, não é? Para, obviamente, realizar o processo de fermentação e de digestão. Então, o sistema digestivo de um animal que rumina é muito superior e faz com que uma quantidade bem menor de toxinas passe pelo processo digestivo e vá para a corrente sanguínea.
Já isso não ocorre com o porco, né? Cujo estômago tem apenas ali uma bolsa, diríamos assim, um compartimento. O sistema digestivo não é tão complexo e por isso as toxinas não são, diríamos assim, filtradas, eliminadas, como ocorre com animais herbívoros e que são, obviamente, que ruminam. Tá, ok? Muitas pessoas, muitas vezes dizem assim, então por que Deus criou o porco? Deus não criou todas as plantas para serem comidas. Você come salada de maconha? Você não come salada de maconha. Né? Então, assim como Deus não criou todas as plantas para serem comidas, nem todos. Ele não criou todas as carnes para serem comidas. Ok? Então, em Levítico 11 e Deuteronômio 14 e primariamente em Gênesis 7:2, Deus já fez essa distinção. E Ele é o Criador dos animais. Ele sabe melhor do que ninguém quais são apropriados e quais não são apropriados para alimentação. Eu queria também dar para você aqui algumas outras informações que são importantes. Obviamente, nós precisamos ser honestos em dizer que a carne de porco tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos. E eu vou mostrar para você que esses aspectos negativos, essas contraindicações, elas são muito mais significativas do que os aspectos positivos. Tá? De acordo com alguns médicos e outros estudiosos, a carne de porco tem os seguintes aspectos positivos, em especial. Ela é rica em vitamina B1, dizem que ela possui umas 12 vezes mais vitamina B1 do que a carne de frango, por exemplo. Outro benefício, entre outros, é que a gordura do porco é menos nociva, do que outros tipos de gordura. Então, obviamente, esses são alguns benefícios que nós não podemos negar que a carne de porco possui. Agora, a quantidade de contraindicações e de aspectos negativos são muito grandes. Primeiro, quais são os aspectos negativos? Primeiro, o porco é onívoro, ou seja, ele é um lixeiro andante. Tá? Ele come qualquer coisa. Excrementos, cadáveres, e como ele não rumina, o estômago tem só um compartimento e não 4, como os animais que ruminam, e por isso as toxinas vão de uma forma muito mais fácil e abundante para o sistema digestório e depois para a corrente sanguínea. Tá? Outro aspecto importante é uma carne rica em toxinas, diríamos assim. Diz aqui a informação que eu tenho, ela tem muita histamina, que promove alergias e inflamação, tiramina, que facilita a hipertensão, hipoxantina, que facilita, especialmente os embutidos, a adicção, o vício, e tem muitos aminoácidos não proteicos. Por causa de ser um lixeiro ambulante, a carne de porco é facilmente contaminada por bactérias e vírus. Por exemplo, o porco e os mariscos são alimentos mais ricos em aminoácidos livres. Os aminoácidos livres não proteicos favorecem o crescimento bacteriano. A carne de porco tem uma grande quantidade de mucopolissacáridos, que é uma consistência gelatinosa que também favorece o desenvolvimento bacteriano, e o porco é um reservatório natural de vírus, como o da gripe, da peste suína e tudo mais. Um outro aspecto negativo é que o porco é facilmente contaminado por parasitas. Aí você tem a triquinose, a cisticercose, toxoplasmose, que também tem outras carnes, mas o porco é mais facilmente contaminado por isso. Quem de vocês nunca ouviu falar da triquinose, ou seja, da pessoa que teve a larva do porco na cabeça? Eu já fui internado no hospital com uma pessoa, eu tinha um problema de intoxicação, e a pessoa que estava no mesmo quarto que eu, na época, ela tinha isso. E eu posso garantir para você, o sofrimento que esse cara passou e que eu vi, não vale a pena, viu? Você correr o risco de comer uma coisa dessas, tá bom? E
Há estudos também que dizem que um grande consumo de carne de porco favorece também o desenvolvimento de cirrose hepática. Tá bom? Então esses são alguns aspectos negativos. E contraindicações, obviamente, não é indicado para pessoas que têm hipertensão arterial, porque os embutidos do porco e seus derivados têm muito sal, tem muita tiramina, que é um composto químico que promove a hipertensão, também promove a arteriosclerose, ok? Dislipemia, que é distúrbios nos níveis de lipídios, não é? Hiperuricemia, que é uma taxa anormal de ácido úrico no sangue, tá? Proporciona também enfermidades da pele, né? Porque a histamina favorece muito a existência de furúnculos, eczemas, vírus, verrugas, infecção por HPV, parasitas. E aqui também tem uma outra informação, que crianças, mulheres grávidas, idosos, podem ter maiores riscos de infecção por causa desse tipo de carne. Essas informações eu extraí de uma série de slides que foram passados no curso de medicina, tá? Em uma das aulas da Universidade Adventista del Plata, na província de Entre Rios, Argentina. Isso aqui faz parte do curso de medicina. E eu vou pegar aqui alguns dados mais, depois eu posso deixar à sua disposição, para você entender que quando Deus diz um não, por trás de cada não de Deus há uma bênção. Se Isaías 66:17 compara a carne de porco à carne de rato, isso já deveria ser motivo suficiente para você deixar esta carne da sua dieta alimentar. Se Jesus morreu na cruz para purificar pecadores e não para purificar porcos, você não deveria argumentar que a morte de Cristo na cruz aboliu as leis dietéticas de Levítico 11. E eu finalizo deixando para você o texto que eu havia usado no outro vídeo, no qual tivemos mais de 100 mil acessos. Isaías 65, 13 e 4 diz claramente que comer carne de porco é uma das coisas que mais irritam a Deus. Afinal, quando o ser humano coloca alimentos impuros para dentro do organismo, ele está sujando o corpo, que é o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20. E Isaías 65, 13 e 4 diz: o dia todo me insultam abertamente, ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Deus menciona 3 coisas com as quais o povo de Israel o insultava e o irritava abertamente, de acordo com a tradução da Almeida Revista Atualizada. Eles adoravam ídolos, praticavam espiritismo e comiam carne de porco. Que critério um cristão tem para dizer que os 2 primeiros itens são válidos para hoje e o terceiro item não é válido para hoje? Não tem critério nenhum. Outra coisa, se algo irritava a Deus no passado, por que não irrita mais hoje? Deus não muda, de acordo com Tiago 1,17, Hebreus 13,8 e Malaquias 3,6. Então os seus conceitos são os mesmos. Se a idolatria irritava a Deus no Antigo Testamento, se o espiritismo irritava a Deus nos dias do Antigo Testamento, e se comer carne de porco irritava a Deus nos dias do Antigo Testamento, é óbvio que essas mesmas coisas irritam a Deus nos dias do Novo Testamento. Fique com a Bíblia e você será feliz.